Olá, boa noite. O projeto a ser apresentado diz respeito sobre a extração líquido-líquido, com um grupo composto pelos seguintes integrantes: Amanda Teixeira, Ana Caroline Ramos, Gabriele dos Santos, Cauane Nunes, Maria Eduarda, Naira Gabriele, Rafaela Barbosa e Thaís Chocaira, orientado pela professora Renata Vasques da Silva Tavares. Nosso trabalho será dividido em 4 partes, sendo elas objetivos, introdução, apresentação da técnica e funil de separação e agentes secantes. Nosso trabalho tem como objetivo geral apresentar a técnica de extração líquido-líquido, e com objetivos específicos buscaremos tratar das particularidades, apresentando os tipos de extração e o porquê de utilizar o funil de separação e seus exemplos usuais e de escala industrial, além de tratar dos agentes secantes. Para entendermos melhor essa técnica, primeiro iremos definir o que é o conceito de solubilidade. Bom, a solubilidade é a capacidade que um corpo ou matéria tem de se dissolver, ou não, em um determinado tipo de líquido. Algumas substâncias são mais solúveis em um determinado solvente em detrimento a outros. Isto deve-se também à polaridade dos compostos, ou seja, compostos polares se dissolvem em seus semelhantes polares, e o mesmo ocorre para os compostos apolares, sendo um fator de grande importância na extração de líquido-líquido. Conforme podemos observar na figura 1 à esquerda, temos um composto sendo adicionado a um solvente presente no becker. É possível notar que não há formação de corpo de fundo ou partículas dispersas no meio, mas sim de uma solução totalmente homogênea, isto é, o composto se dissolveu por completo no solvente. Ao contrário do que observamos na figura 2 à direita, onde temos, nos 3 últimos tubos de ensaio, misturas heterogêneas, que não se dissolveram no solvente água, uma vez que o iodo e o benzeno não são substâncias apolares. Logo, eles não são solúveis em substâncias polares, como a água. Partindo para a técnica, a extração líquido-líquido é um dos métodos de separação mais utilizados, sendo dividida em 2 categorias, descontínua e contínua. No geral, seu método consiste em partir a amostra em 2 fases líquidas devido à diferença de solubilidade entre os compostos, conforme observamos na figura abaixo, onde desejamos separar o componente A. Então, temos a mistura homogênea de A e B, no recipiente em amarelo, e adicionamos o solvente C, representado pelo recipiente azul. E a partir dessa mistura, podemos notar que parte do componente A se desloca para o C. Isto ocorre devido ao composto A ser mais solúvel em C do que em B. Este processo deve ser realizado diversas vezes para que ser possível uma maior extração do componente desejado, que no nosso caso seria o componente A. Na extração descontínua, utiliza-se um funil de separação, onde ambos os solventes são adicionados. Como exemplo clássico da extração apresentada, temos a extração do álcool presente na gasolina, que é utilizada para determinar o teor de álcool presente. O processo se dá introduzindo 50 ml de gasolina e 50 ml de água destilada em uma proveta, e posterior mistura em um funil de separação. Conforme observado na figura à esquerda, o álcool com a gasolina apresenta ligações de polo induzido, ou seja, ligações fracas, sendo o etanol mais solúvel em água. Logo mesmo se direciona para a água. Após um curto período de tempo, temos ambos os líquidos separados e podemos realizar a separação pelo funil, obtendo 61 ml de água mais etanol, sendo possível concluir então que há presentes 11 ml de etanol e 50 ml de gasolina, processo também exemplificado na figura 2 ao lado. O funil de separação é utilizado colocando-se os 2 líquidos immiscíveis através de um bocal com registro fechado. O funil é então tampado, agitado, invertido e o registro então é aberto cuidadosamente para liberar a pressão em excesso, e logo após deixado em descanso para que os líquidos se separem. O funil é utilizado visto ser uma vidraria de laboratório própria para a separação de 2 líquidos immiscíveis, além de ser visível a separação das fases presentes e o que torna a separação mais fácil e visual. Na extração líquido-líquido contínua, o solvente orgânico passa continuamente sobre a solução contendo o soluto, levando parte deste consigo, até o balão de aquecimento,
Como o solvente está sendo destilado, o soluto vai ser concentrado no balão de aquecimento, conforme é possível observar na figura presente. É um processo utilizado para quando a diferença de solubilidade do soluto em ambos os solventes não é muito grande. Em escala industrial, existem diversos processos, os mesmos realizados em colunas de extração que são classificados em duas categorias. São elas, extratores de estágio e extratores diferenciais. Bom, os extratores de estágio, conforme observado na figura, são constituídos por uma série de compartimentos, constituídos por misturadores e cantadores, onde as fases são mantidas em contato até seu equilíbrio, ou na aproximação de seu equilíbrio, seguindo-se a separação e envio aos estágios posteriores. Esses extratores, normalmente, apresentam alta eficiência em cada um de seus estágios, o que torna mais simples a ampliação da escala de produção com esses equipamentos. Mas como as fases devem sofrer separação após um determinado tempo de contato, os compartimentos de decantação devem ser relativamente grandes. Já os extratores diferencial são mais compactos e geralmente ocupam menos espaço nas instalações industriais, em comparação aos extratores em estágio. Nestes equipamentos, o fluxo em contracorrente é processado em função da diferença de densidade entre as correntes fluidas. Esta categoria de extratores pode ser dividida em três principais classes: extratores que operam pela ação da gravidade, agitados mecanicamente e por pulsão. Um exemplo também utilizado industrialmente é a purificação do ácido fosfórico, que consiste na extração líquido-líquido em contracorrente do ácido fosfórico com um solvente ou mistura de solventes orgânicos, usando como recurso o diferencial da densidade entre o ácido e o solvente. Nessa etapa, o solvente faz com que a solvatação aconteça no ácido fosfórico em meio refrigerado, deixando na fase aquosa os fosfatos metálicos presentes na solução aquosa de tamanho parte do ácido que não é extraído. Esta fase aquosa recebe o nome de refinado do processo, o subproduto, que seguirá para um reator onde será adicionado o ácido sulfúrico do reator. O refinado vai para a coluna de extração secundária similar à primeira, mas nesta será gerado como um subproduto o mega refinado, o ácido fosfórico com alto grau de impurezas. A fase orgânica dessa segunda coluna poderá alimentar a primeira com um solvente parcialmente carregado com ácido fosfórico. A fase orgânica, solvente mais ácido, segue adiante para outra coluna, onde a lavagem da fase orgânica carregada com solução alcalina em contracorrente. Essa operação tem a finalidade de remover as impurezas que passam para o solvente. A etapa seguinte ocorre em última coluna, onde ocorre a reextração em contracorrente do ácido já purificado com água aquecida por meio de vapor, liberando o solvente para recirculação e utilização do início do circuito. Os agentes secantes são os sais inorgânicos e anidros, que têm a capacidade de adsorver ou absorver a água. Eles são utilizados para separar o componente desejado do solvente após todo o seu processo de extração em líquido-líquido. Esses agentes, para apresentar uma alta eficiência, não podem reagir com o composto orgânico utilizado. Devem ter uma capacidade efetiva e rápida de secagem, ser insolúvel no líquido e deve também ser facilmente removido do produto após a sua secagem. Há uma divisão entre as classes de compostos e agentes secantes recomendados, para uma fácil análise conforme observado na tabela abaixo. Com isso, chegamos ao final de nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos!